Hoje nós vamos falar um pouquinho de como eu comecei nessa caminhada do autoconhecimento, né? Eu estava perdida como muitos ficaram na altura, né? Na época que eu dei início a essa descoberta, esse desejo de me autoconhecer. Então, fica comigo que esse vídeo vai ser muito legal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Delma e hoje eu vim aqui contar para você um pouquinho da minha história com essa descoberta, não é bem descoberta, como eu posso dizer para você, com esse meu início no autoconhecimento. Eu sempre fui ligada a essa coisa de esoterismo, de ervas, de espiritualidade, né? Já tive religião, já fui espírita e depois eu me dei conta que não é uma religião que sabe, traz o conforto, o alívio ou o contato com Deus, porque eu tenho muito contato com Deus, eu acredito muito em Deus, mas também acredito que eu não preciso de uma religião para ser íntima com Deus, né? Então eu sempre gostei dessa pegada de espiritualidade, né? De estar conectada com a natureza. E aí eu comecei essa busca sem uma religião, eu e Deus só, né? E tudo começou assim a se aprofundar quando começou a pandemia. Como muitas pessoas ficaram assim desesperadas mesmo, né? Nervosas, com medo. Eu fui uma dessas. Eu fiquei muito apreensiva, E eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila que consegue levar as situações de boa, sabe? Mas nessa época eu fiquei realmente um pouco. Não foi um sentimento diferente, sabe? Mais nervosa, com medo, isso. Eu acho que o que se resume ao meu sentimento foi medo. Então eu comecei, né? Tava todo mundo em casa, eu parei de trabalhar porque eu era grupo de risco, né? Porque eu era obesa, tinha problemas do coração e alguns outros problemas de saúde que me impediram de trabalhar. Eu entrei para esse grupo de risco que ficou em casa direto. Então, eu na época trabalhava numa creche, dava aula numa creche e trabalhava também como diretora sociocultural de uma colônia de professores. E o meu esposo, ele trabalhava como montador de móveis e ele fazia projetos também de móveis planejados. E aí, nessa altura, todo mundo ficou sem trabalhar, né? Quem é que ia fazer móveis? Quem é que ia montar móveis? Ninguém queria ninguém dentro das suas casas, né? Por conta do risco. E
Para completar, eu saí do meu emprego de diretora, fiquei só com a escola, né? Só com a creche. Então a renda diminuiu. E aí isso tudo foi me deixando mais ainda apreensiva. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem que eu tinha feito aqui para Portugal mesmo, né? Tinha vindo visitar minha filha. Aí você sabe, né? A gente sempre gasta um pouquinho mais. Tem aquela cota para viagem que a gente sempre se prepara para isso. Mas acaba ultrapassando um pouquinho. E aí tudo foi se juntando, a falta de grana, o medo, né, de ficar sem dinheiro, porque eu só fiquei com uma fonte de renda, que era a creche, que eu trabalhava. Eu era concursada do município, mas o salário não era grande coisa. O João Paulo ficou sem trabalhar e eu sem a minha outra fonte de renda. Nós tínhamos 3 e no final acabou que eu fiquei com uma fonte de renda. E eu sempre fiz muita coisa para, sabe, conseguir uma renda extra. Eu fazia bolos de casamento, de aniversário, fazia bolo no pote, né, que o João Paulo vendia nas lojas, em alguns pontos que ele tinha conhecimento, ele vendia os bolos no pote. Então a gente sempre se virou, sabe? Sempre fez um monte de coisa para poder ficar, né, com uma renda extra. E aí tudo isso acabou. Eu fiquei somente com uma fonte de renda. E isso tudo começou a me deixar muito nervosa. Eu não conseguia dormir à noite. Eu ficava a noite inteira acordada, assistindo série, assistindo televisão. E eu tive muitas dores nas pernas, né? Eu não sei se era o nervosismo, o que era, mas eu sentia muitas dores nas minhas pernas. E eu estava muito obesa também, eu pesava 107 quilos. E aí tudo isso foi acarretando, né, no meu equilíbrio emocional. E aí, de tanto ver televisão, via muito YouTube, aí eu comecei a ver vídeos de lei da atração, de Ho'oponopono, e comecei a me aprofundar nessa prática espiritual, né? E aí foi que eu comecei a me encontrar, né? Fiz um curso de magia com ervas, né? Muito legal, assim, aprendi muita coisa com relação ao que as ervas, né? O que as plantas têm a nos dar de energia, né? Então eu aprendi muita coisa, foi um curso bem bacana, bem legal, eu gostei muito. E até hoje eu pratico isso, né, com banhos, com chás, e eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. Então eu comecei a estudar e eu via também muito um canal do Daniel Atala, que hoje já não faz mais sentido para mim, mas na época me ajudou muito, sabe? Ele tinha umas palavras muito reconfortantes e me ajudou bastante. Fiz esse curso de magia com plantas também do Edu, que é um rapaz maravilhoso, né? Ele dá curso de magia e tem alguns outros cursos também. Depois eu deixo para vocês. Eu vou ver com ele o que ele está fazendo no momento e eu trago aqui para vocês. Então eu comecei a estudar sobre isso, sobre o autoconhecimento, né, sobre as práticas que poderiam me ajudar, né, emocionalmente e mudar minha vibração, né, nesse campo vibracional. Eu comecei a estudar sobre isso, né? O Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa, para quem não conhece, procura para se aprofundar sobre o assunto. E eu comecei a praticar o Ho'oponopono e me aprofundando nisso.
isso me trouxe uma paz, sabe? Essa minha busca pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, pela energia que tudo tem na vida, me trouxe um conforto, sabe? Muito grande. Eu acho que se não fosse isso, eu teria de fato pirado, sabe? Mas, e aí foi, e as coisas foram entrando nos eixos, sabe? Porque quando a gente está desesperado, a gente não vê a luz no fundo, no fim do túnel, sabe? E você fica focando no problema e não consegue sair dele e se afunda cada vez mais. Mas se você parar, respirar e buscar algo que te faça sentido, né? Você vê que as coisas não são assim, né? E tudo entrou nos eixos. O meu marido, ele tinha uma conta no iFood, que ele já tinha de muito tempo atrás, que ele nem trabalhou no iFood, ele fez a conta para experimentar e tal, mas não trabalhou. E aí ele começou a trabalhar com entrega no iFood, logo no iniciozinho. Ele, sabe, sentou comigo, ele viu que eu estava nervosa, e isso não é uma característica minha, de me apavorar nas dificuldades. Mas ele viu que eu estava bem mal. E aí ele sentou comigo, conversou, falou: olha, amor, eu vou trabalhar no iFood, fazer entrega. Você fica tranquila que a gente vai dar um jeito, vai conseguir pagar as nossas contas, se manter, fica calma. E assim foi. E olha, eu vou te falar, essa época foi muito ruim para muitas pessoas. Graças a Deus eu não tive perda de pessoas muito próximas a mim, de família e tal. Na verdade, eu acho que eu só perdi uma pessoa próxima, mais ou menos próxima, né? Que foi uma tia, esposa de um tio meu. Mas não perdi, graças a Deus, eu não tive esse problema. Tive perda de pessoas conhecidas, também não tive perda de amigos, mas de pessoas conhecidas, familiares de amigos meus. Mas foi uma época muito difícil para muita gente. Mas foi uma época boa para mim, sabe? Graças a Deus eu consegui me equilibrar e até me equilibrar financeiramente. O que eu achava que ia ser um grande problema, acabou não sendo, né? Porque o iFood foi o que deu mais dinheiro nessa época, né? E o meu marido trabalhou afinco, né? Para que eu mantesse a minha calma e visse que eu não ia ter problemas com isso. E aí foi disso que se deu, sabe, a minha busca pelo autoconhecimento mais a fundo. Porque antes eu gostava, eu curtia essa coisa de esoterismo, essas coisas assim, cristais e incensos, mas nunca tinha me aprofundado, né, na busca mesmo do conhecimento e na busca do autoconhecimento, de me conhecer. E ver que mesmo, eu sempre achei que eu era bem centrada, sabe? Muito... eu não perdia com facilidade a minha calma, né? E eu sempre me senti muito, sabe, não é superior não, mas muito orgulhosa de mim por isso, por eu conseguir manter a calma em momentos de dificuldade. Mas eu vi que não, que a gente não tem o controle sobre a gente, né? A gente tem que buscar um mecanismo de controle, uma forma de parar e pensar e buscar algo, sabe? E ver que não adianta a gente se desesperar, a gente murmurar, ficar reclamando da vida,
não é essa a busca, né? Não vai ser isso que vai levar a gente a algum lugar, né? Pelo contrário, só vai afundar mais a gente, sabe? Esse fato da gente ficar reclamando, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho uma casa melhor, porque eu não tenho um trabalho melhor, porque eu não consigo... porque não consegue sobrar dinheiro no final do mês, né? Eu trabalho e é só para pagar contas e pagar contas, né? E a gente reclama muito disso, mas não, sabe? Olha só onde eu tô, um lugar maravilhoso, sabe? Eu tenho uma família maravilhosa, tanto as minhas sobrinhas, minhas irmãs que ficaram no Brasil, meus amigos que ficaram no Brasil, quanto aqui tem a minha filha, tem o meu esposo, a filha dele. Então são pessoas que agregam na minha vida e que me fazem ser feliz, porque são todos maravilhosos. Eu não tenho do que reclamar, eu não tenho problemas, né? Então a vida, a gente tem que buscar pôr o foco da gente nas coisas boas que a gente tem e não no que está faltando, sabe? O que está faltando não vai adiantar a gente colocar a nossa energia ali, porque não vai aparecer assim num passe de mágicas. A gente tem que se movimentar, né? Se movimentar, buscar mudar de vida, né? Buscar algo que faça sentido pra gente. E nesse canal eu quero mostrar isso para vocês, sabe? Mostrar o que eu falo para quem eu amo, né? Que é para minha família, sabe? Vai em frente, busca alguma coisa que te faça feliz, que te dê, sabe? Aquele tesão de fazer, sabe? Aquela coisa de falar, né? E eu quero mostrar isso para vocês. Às vezes a gente só fica assim, ó, focado no problema e não encontra a solução, mas a gente não vai encontrar a solução enquanto a gente não se movimentar, a gente não fizer acontecer, sabe? Tem tantas formas da gente conseguir renda extra, da gente viver mais feliz, né? Tem muitas maneiras, mas a gente cisma de focar só no problema, né? E a gente focando só no problema não vai levar a gente a lugar nenhum. Então fica aqui essa reflexão. Procure ver no seu entorno as coisas boas. Foca no que você tem de bom, sabe? Olha, eu tenho uma casa que me abriga, eu tenho uma cama para dormir, sabe? Eu tenho um trabalho que eu acordo cedo, mas que é o que me mantém, né? Eu tenho a minha família do meu lado, eu tenho amigos, eu tenho qualquer coisa que você tenha de bom, foca nisso. Hoje, faça um exercício com você. Pare tranquilamente e liste. Se for possível, até escreva, sabe? Tudo que você tem de bom na vida. Não é possível que não tenha uma coisa que seja de boa na sua vida. E foca naquilo, agradeça, seja grato, sabe? Por isso que você tem, que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas de banhos e chás que vocês podem tomar, e tomar banho e tomar o chá, que seja para energizar, sabe? Para deixar você mais tranquilo e energizado, né? Para que isso possa ajudar nessa busca do autoconhecimento, nessa busca de melhorar de vida, de mudar a vida, né? Então eu vou trazer aqui para vocês e vou trazer também algumas coisas sobre o Ho'oponopono, que também é uma ferramenta boa, sabe? Para a gente se equilibrar. E é isso aí. Então, fiquem ligados que a gente, sabe, vai andar junto, vai caminhar junto nessa busca do melhor para a nossa vida. Tá legal? Então, conto com vocês. Muito obrigada por ficarem aqui comigo e por estarem comigo nessa caminhada. Então, se por acaso tudo isso que eu falei para vocês aqui faz sentido, e vocês estão nessa mesma pegada de mudar de vida, de se autoconhecer,
de buscar uma vida melhor, vem para cá, fica aqui com a gente, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo nos comentários o que você está fazendo para mudar de vida, ou pelo que você está passando, ou uma dica de como sair desse movimento, né, de vibração baixa. Conta pra gente, fica aqui com a gente que vai ser bem legal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.